Aviso importante. Precisamos de alguns minutos da sua atenção. Olá pessoas, esse é o No Bastidores da Pesquisa, um programa de podcast que sempre será gravado quando estivermos desenvolvendo alguma pesquisa de arqueologia aqui pela Contextos. Estrearemos o formato compartilhando um pouco dos bastidores do projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico das obras de construção do terminal náutico do município de Cachoeira, Bahia. Devido à situação pandêmica que nos encontramos com o Covid-19, optamos por segurar esse material um tempo antes de publicar, justamente para não gerar um sentimento ou impressão de que não levamos a sério essa situação. Pelo contrário, é extremamente importante que você possa ficar em casa, em isolamento social. Se mantenha assim o máximo possível, pois é uma situação perigosa que exige o cuidado de todas as pessoas. No entanto, os processos de licenciamento ambiental continuam vigorando e correndo, o que vem levando muitos profissionais a se exporem nesse momento para garantir o seu ganha-pão, principalmente por conta do regime profissional que se encontra a maior parte dos profissionais de arqueologia no Brasil, sendo microempreendedores e profissionais autônomos. Se não trabalhamos, não temos como garantir a nossa subsistência e das nossas famílias, levando muitas vezes nossa ida a campo mesmo na situação crítica que vivemos. Não devemos julgar os profissionais que são os proletariados nessa cadeia econômica, mas sim o sistema que nos expõe e explora. Assim, recomendamos que todos os cuidados possíveis sejam tomados. Evitem aglomeração, trabalhar com grandes equipes, encontros presenciais com as comunidades locais ou compartilhamento de objetos e, sempre que possível, optem por utilizar e fornecer quartos individuais aos seus profissionais. E sempre usem máscaras e higienizem suas mãos. São cuidados que garantem a nossa segurança e das pessoas que prezamos. E lembrem que a melhor solução nesse momento é que todos fiquem em casa. Quando não puderem, todos os cuidados mencionados devem ser considerados. A Contextos Arqueologia e a Arqueólogos, empresa parceira nesse projeto de Cachoeira, Bahia, não estimulam a circulação nesse momento de pandemia e não menosprezamos a seriedade da situação. E lembrem que o melhor remédio na pandemia é a empatia. Pense no próximo e se cuide. E sempre que possível, fiquem em casa. Isso é muito importante e deve ser levado a sério. E aí, pessoas, tudo bem? Então, se isso chegou agora até você, significa que deu tudo certo. Eu consegui gravar, editar e soltar esse podcast. Esse podcast está sendo um experimento que a gente vai utilizar dentro das ações de divulgação científica do projeto de avaliação de impacto do patrimônio arqueológico do empreendimento do terminal náutico de Cachoeira, no município de Cachoeira, Bahia. Então, eu não sei como é que isso vai ficar no final. É a nossa primeira tentativa com esse projeto fazer algo do tipo. Nunca bolei nada pensando em conteúdo de podcast que mostrasse os bastidores de uma pesquisa arqueológica no licenciamento ambiental, que é isso que a gente faz aqui na Contextos. Então, acho que se você está escutando isso agora é porque deu certo. Então, já aproveite e curta aí o nosso conteúdo, continue consumindo e seguindo as nossas redes sociais. Aqui a gente vai falar realmente isso, os bastidores da pesquisa, A gente vai tentar gravar isso enquanto a pesquisa está rolando, desde a sua síntese até o seu desfecho, Então, em algum momento a gente vai vir aqui também em podcast e trazer os resultados. Mas por hora, a ideia é a gente fazer esse relato direto de campo, como se fosse um diário de campo, onde a gente escreve o que aconteceu naquele dia na pesquisa arqueológica. Uma prática bem comum da arqueologia clássica, dessa arqueologia old school, Essa arqueologia aí mais antiga. Hoje a gente grava, a gente bota tudo no computador, registra em vídeo, Então, é o que a gente vai fazer aqui. Fazer esse registro da pesquisa enquanto ela ocorre em formato de podcast. Não sei se vocês vão escutar, mas tá com muito vento agora à noite. Eu tô em Salvador. A gente vai para esse campo em Cachoeira. Cachoeira é uma cidade no Recôncavo Baiano, mais ou menos 200 e poucos quilômetros daqui de Salvador. Eu tô fazendo os preparativos para fazer essa viagem amanhã. Então eu tô aqui em Salvador e tá com sinal que vai ter muita chuva aí pela frente. Então tá ventando bastante. O que já é um problema pra gente ter logo quando vai começar qualquer campo de arqueologia, Mas isso aí é outra história. Durante o campo a gente vai tentar gravar o que ocorre, o que tá surgindo de interessante na pesquisa, mas também a gente vai poder discutir algumas dúvidas que vocês queiram. Então se você tá escutando isso, pode ser que você tenha
tenha respondido uma enquete que teve no nosso perfil do Instagram. Então, geralmente, sempre que a gente começa uma pesquisa e for pensar na produção desse tipo de podcast, no Bastidores da Pesquisa, a gente sempre vai abrir enquete de sugestões de temas que vocês querem que a gente discuta em campo, enquanto a gente vai fazendo as nossas atividades, beleza? Então é isso. Hoje, como é o nosso primeiro podcast do Bastidores, então acho que vocês têm que entender primeiro qual o contexto de pesquisa, o que é a cidade de Cachoeira, qual a sua história. Então é isso que a gente vai escutar agora, lembrando que esses programas aqui, eles serão curtinhos, justamente para ficar mais fácil a produção e isso ser conciliável a nossas práticas de campo, que já são muitas. Então, para ser algo mais flexível, que possa ser produzido ainda em campo, é que a gente vai fazer programas mais curtos com a produção mais simples, beleza? Então é isso, vamos lá conhecer um pouco sobre a história de Cachoeira. Até mais! O período colonial do município de Cachoeira remontaria ao século XVI. Segundo alguns autores, sua origem pode ser datada aproximadamente entre os anos de 1595 e 1606, quando teria sido fundada a capela de Nossa Senhora da Ajuda a mando do capitão Álvaro Rodrigues. Também é dito que no ano de 1654, Rodrigues Adorno, que tendo o objetivo de dar fim aos grupos indígenas que habitavam as margens do rio Paraguaçu, também entra na lista de possíveis fundadores da cidade, pois também lhe é dada a ordem para a construção da Capela da Ajuda. Com o desenvolvimento do povoado, foi criada a freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Cachoeira, no ano de 1696. 2 anos mais tarde, a freguesia foi levada à categoria de vila, com o nome de Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira. Desde o século XVI, a vila já era considerada a maior do Recôncavo, conhecida como centro econômico da região, responsável por grande parte da produção açucareira e a expansão do comércio. Como é dito pelo historiador Luiz dos Santos Vilhena em sua obra A Bahia do século XVIII, Notas e Comentários de Braz Amaral, em 1802, a Vila da Cachoeira se faz recomendável e opulenta, por ser caixa de todo o tabaco que se fabrica no continente, de onde se conduz para a cidade e a ela e a Muritiba vão aportar todos os que descem de Minas e dos sertões, o que reforça o entendimento de uma cachoeira como centro financeiro da província da Bahia. Durante essa binada, em 1837 a 1838, foi a sede do governo legal. A importância de Cachoeira também pode ser analisada pelas vias de transporte, que ligavam a Salvador e a outros centros econômicos do interior da província. Também o Porto de Cachoeira afluía grande movimento do comércio de Minas Gerais, da zona do Alto São Francisco, além de pontos estratégicos de outras províncias. A vila ainda possuía ligação através de 3 estradas, a de Muritiba, seguindo pelo Porto de São Félix até, entre outras partes, Minas Gerais e Goiás, a de Belém, ligando a parte sul da província, e do Capoeiro Sul, que seguiu em direção à Estrada Real do Gado, por onde eram conduzidas as boiadas do Piauí. Cachoeira aliava a sua condição de grande empório comercial à de grande centro industrial. Ali era manufaturado o fumo e exportado em parte para a África, onde os mangotes, de rolo curto e grosso de fumo ou de corda valiam como moeda na compra de escravos. Durante as lutas da independência, foi um dos principais redutos rebeldes da Bahia. Em 25 de junho de 1822, a Câmara, a tropa e o povo aclamaram o príncipe Dom Pedro, regente e defensor perpétuo do Brasil. Pouco tempo depois era nomeada uma junta de defesa de que fizeram parte Antônio Teixeira de Freitas Barbosa e André Rebouças. Foi criado então um governo provisório, composto de representantes de todas as vilas coligadas e que dirigiu o movimento militar contra a capital, ocupada pelas tropas portuguesas sob o comando do general Madeira. Pela ação dos cachoeirenses durante essas lutas, foi concedida à vila o título de heróica. Em 1837, a vila foi transformada em cidade. Com a construção das estradas de ferro, as estradas reais deixaram de ser a via principal para o transporte e com isso Cachoeira perdeu muito de sua importância econômica. Sem uso, esses caminhos em vários trechos caíram no mais completo abandono. Atualmente o município tem parte de sua
economia baseada nas culturas da cana-de-açúcar, fumo e mandioca. A exploração da mão de obra escrava, o porto, o comércio por meio do transporte fluvial pelo Rio Paraguaçu e a localização de Cachoeira possibilitaram o alcance de relevante prosperidade no século XIX. Nesse período, Cachoeira era a vila considerada de maior importância da província e projetou-se também na política nacional. Por meio do Decreto Provincial, Lei número 43, em 13 de maio de 1837, Cachoeira passou de vila à categoria de cidade, a heróica cidade de Cachoeira, com a assinatura da Lei número 43 por Francisco de Souza Paraíso, então presidente da província da Bahia. Assim como grande maioria das cidades históricas no país, Cachoeira passou por um grande período de estagnação econômica. Em meados do século XX, a cidade experimentou uma lenta decadência devido a uma série de fatores. Dentre eles, o enfraquecimento do comércio local pela construção de rodovias e o fechamento dos seus principais armazéns de fumo e fábricas de charuto, o que gerou desemprego e, consequentemente, a pobreza. O tombamento de Cachoeira, enquanto conjunto arquitetônico e paisagístico, se deu em 1971, sob a influência do documento chamado Compromisso de Brasília. Sobre a influência do referido documento, o presidente da República na época, Emílio Garrastazu Médici, aprovou o processo 843-T71, instituindo o tombamento do conjunto arquitetônico e paisagístico de Cachoeira, efetivado pelo decreto número 68045, em 18 de janeiro de 1971, constando no livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. Em 2002, a cidade foi beneficiada pelas ações do programa Monumenta, com a intenção de restaurar imóveis do centro histórico, muitos em avançado estado de arruinamento, sob a coordenação da filial no município da 7ª Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, em associação com o Escritório Regional do Recôncavo do IPAC e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A cidade é muito famosa não só por sua linda arquitetura histórica bem preservada, mas também pela riqueza cultural e religiosa, sendo famosa pelas práticas religiosas de matriz africana. Atualmente, a cidade cedia um campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o que vem garantindo a preservação e valoração da cultura local e de sua história. E aí, curtiu o nosso podcast? Continue nos acompanhando em nossas redes sociais, Instagram, @contextos.arqueologia, facebook.com/arqueologiacontextos e youtube.com/contextosarqueologia. Todos esses dados das nossas redes sociais vão estar disponíveis também na descrição desse podcast. Então, até uma próxima e tchau! O conteúdo apresentado faz parte das ações de divulgação científica do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico para a obra de construção do Terminal Náutico, município de Cachoeira, Bahia, processo número 01502. 001428-2018-19. Contextos Arqueologia. Podcasts.